Dom Casmurro, capítulo 8, é tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Rabeca é um tipo de violino. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. Não, desculpe. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Por que eu falei, voltei a ler e mudei o tom? Isso é extremamente importante, né? Bom, primeiro, essa história do por que isso é importante, né? Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Né? Então, primeiro, a gente vai ver que o narrador ele sempre está falando com a gente sobre a narração. A todo momento ele está falando, aquele capítulo que eu coloquei ali, agora eu vou começar um outro capítulo, ou algo como esse capítulo já está ficando muito grande, então deixa eu começar outro. Né? E segundo o tom também, lembre-se, ele está falando num tom muito mais relaxado. Né? Vamos abrir um capítulo. E perceba, ele ainda está postergando o começo, né? Então ele falou, agora vamos, olha o que ele fala nas primeiras linhas desse capítulo. Mas já é a hora de voltar e falar, afinal de contas, o que aconteceu, né? O capítulo passado a gente falou sobre a Dona Glória, antes desse o tio Cosme, antes desse a gente falou sobre o José Dias, antes desse mais uma digressão sobre o José Dias, então já é tempo de continuar a história. Mas ele acaba se distraindo, por isso que eu me identifico tanto com o narrador do Dom Casmurro. Ele acaba se distraindo e falando, não, mas também tem essa história que um tenor uma vez me contou sobre comparar a vida com uma ópera. Acho que vale a pena, deixa eu abrir um parênteses aqui, vamos abrir um capítulo só para isso. E o próximo capítulo ele não vai voltar, eu acho, não, exatamente, não vai voltar para a história ainda. Pelo menos não diretamente para a história que, afinal de contas, ele estava mesmo de namorico com a Capitu, etc. Né? Deixa eu ver se eu tenho mais uma observação. Claro, o mais importante é isso, né? Que há um momento na nossa vida, não sei se aconteceu com vocês, mas parece que há um momento em que antes disso era uma vida mais ou menos, depois disso era uma vida... realmente a tua vida, você consegue ver uma progressão das coisas. Interessante, para mim, eu acho que foi próximo dos 14 anos, realmente. Teve um tempo na minha vida que eu fui muito religioso, e parece que antes disso eu tenho essa impressão mesmo. Eu meio que lembro vagamente, é claro que eu lembro da minha vida antes dos 14 anos, mas meio que vagamente era só uma preparação. Eu só estava me maquiando, eu só estava acendendo as luzes do palco para essa ópera. Aí depois, aos 14, eu comecei a viver essa vida que eu tô vivendo até hoje. O interessante é que para ele não foi só uma idade, a idade dos 14 anos, teve uma tarde, aquela tarde específica que ele escutou o José Dias falando para a mãe dele sobre ele estar de namorico com o Capitu.